Mas, Assim, a não, Terezinha... ainda aproveitando a questão da arte com a psicanálise, né? Quer dizer, na verdade, a escrita do livro do Freud junto ao autoajuda, se estiver lá a interpretação dos sonhos, vai ser vendido. É E ali o que possível, nós temos naquele texto é um texto literário. Sim, senhora, também, da melhor qualidade. não é? Então, eu acho que nesse sentido, né, há uma possibilidade ainda de uma salvação, pelo desvio, quer dizer, essa questão mesmo da rebeldia, né, o texto fica rebelde e vai para a bolsa de quem não pensou, ou para a bolsa de quem não pensou em ler algo que seria fantástico, né? Que é uma interpretação, né? Quer dizer, seria uma leitura. De qualquer forma, as pessoas estão lendo alguma coisa, né? Antigamente elas até pendiam mais para o lado do analfabetismo radical. Agora já leem alguma coisinha, né? Então talvez façam um pré-vestibular para a leitura de coisas mais importantes. Eu digo pela própria margem, né? Pela margem. Vai chegar isso, pela margem. Quem sabe chega lá. Mas acho que talvez aí é que reside a minha, vamos dizer, perplexidade, que se caracterizaria pelo reconhecimento de um perfil societário e cultural, no qual parece que se tornou norma o desprestígio do sentido. Quer dizer, vivemos numa cultura onde o impensável tomou forma. O impensável é esse: ler uma coisa sem dela ter que necessariamente aprofundar a extração de um sentido. Assistir a um filme deslizando pelas imagens sem colocá-las em questão. Então, isso me faz perguntar o seguinte: como, no caso agora da psicanálise clínica, a experiência clínica, como este comportamento, que parece quase dominante, reverbera na experiência entre o analista e o analisando, se ele chega praticamente esvaziado de sentidos? É um bocado difícil conseguir esvaziar alguém de sentidos, porque a sintomática está lá e brota com uma espontaneidade muito grande, né? Então você sempre consegue captar alguma coisa que está extrapolando a vontade de estupidez. Mas isso dada a competência do analista. Sim. E o retorno do analisando? O que está acontecendo, você tem toda a razão, o que está acontecendo é que é necessário, hoje em dia, ao analista, ele fazer uma recomposição absoluta do seu modo de operar dentro da clínica. Esse desleixo pelo sentido, essa capacidade de viver mais ou menos bem, no tanto faz como tanto fez, tá? A coisa está se encaminhando assim, não dá para segurar. Nós temos que entender, acompanhar e procurar intervir da maneira possível. A maior reverberação dentro da clínica é a seguinte: é que o analisando, que está lá pedindo uma análise, nós sabemos que ele não quer fazer análise, ele pede para não fazer, né? Se você realmente entra com o trabalho, ele não gosta muito. Isso é uma coisa que vem desde Freud, ensinando aos futuros analistas que ele tem que ter muita paciência, porque aquele que pede análise não a quer. A análise não é uma coisa benquista quando ela existe. Quando você vê o analisando muito satisfeito com o seu analista, está acontecendo nada lá dentro, né? Porque senão ele estaria com um pouco mais de tensionamento em relação às operações que ele pediu para fazer para atingir algum objetivo que talvez seja interessante, ficar livre de alguma coisa dolorosa ou coisa dessa ordem. Mas, efetivamente, o que acontece hoje, e eu costumo dizer àqueles que trabalham comigo, é que está ficando cada vez mais difícil você conseguir fazer com que uma análise funcione. Sobretudo pelo fato de que não há pressão quase nenhuma sobre uma pessoa que pede análise, a não ser a sua própria sintomática. E mesmo essa sintomática está sendo facilmente negociável no mundo hoje. Você negocia os seus sintomas com o próximo de tal maneira que você não precisa ficar livre deles, não é? Ou, mesmo que não fique livre deles, você não precisa nem dialogar com eles, conhecê-los mais ou menos. Então, nós estamos
o mesmo problema que tem o professor dentro da escola. Você sabe que o professor não pode dar aula mais, né? Praticamente impossível, porque os monstrinhos são absolutamente mal educados, fazem bagunça e são incapazes de escutar mais de 5 minutos de um... Não é isso? Isso tudo está funcionando assim. Na análise acontece a mesma coisa. Qualquer pressão mínima já faz com que a análise ou tenha que se interromper ou tenha que durar muito mais tempo. Ao contrário do que nós gostaríamos, que ela até fosse mais rápida. Ela tem que durar muito mais tempo porque você tem que ter paciência, se quiser. Se não quiser, você manda o analisando embora, também não é obrigado a ficar com ele. Né? Você tem que ter paciência de esperar que a bobagem se decante. Às vezes você precisa até esperar que consiga doer um pouquinho, para ver se dá um certo jeito. Mas não adianta ter saudosismo com essas coisas. O mundo está se transformando desse modo, nós temos que acompanhar desse jeito e vermos aonde isso vai e o que é possível fazer com o que se tem. A nossa conversa está muito boa, mas já me avisaram do término deste bloco. Nós voltamos já.